Bom, pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui para explicar sobre mais um autor, mais um pensador naquele período do Iluminismo. Vocês lembram? A gente já falou na aula sobre alguns deles, mas ainda falta esse. E esse é um dos mais importantes. A gente já falou na aula sobre o Montesquieu, a gente já falou na aula sobre o Rousseau, a gente já falou na aula sobre o John Locke. Vocês até anotaram lá. E agora a gente vai falar sobre um dos mais importantes, que é o Adam Smith. Ele foi o cara responsável por criar um livro chamado A Riqueza das Nações. Com esse livro que ele criou, ele praticamente é, percebeu a forma como o mercado funcionava na época dele e como deveria funcionar no futuro. E essa percepção dele, essa forma que ele viu como o mercado deveria funcionar, no caso, a economia de um país, a economia de uma cidade, ele pensou até os dias de hoje. Como, por exemplo, aqui no Brasil, algumas das coisas que ele escreveu lá é utilizado até hoje aqui. E aqui eu vou falar sobre algumas dessas coisas que está escrito lá nesse livro dele, que é muito importante vocês entenderem, que é a economia é uma ciência natural. Vou falar sobre a lei da oferta e da procura, que é uma das principais leis para que o mercado funcione, e a necessidade de haver uma divisão do trabalho e que a origem da riqueza é o trabalho. E por fim eu vou falar sobre uma metáfora que ele usa lá no livro sobre a mão invisível. Vamos lá. No início, lá da explicação, eu falei, lá na sala de aula, eu falei que esse período do iluminismo acontece depois da Idade Média. E na Idade Média, como vocês devem ter em mente, eu já expliquei para vocês, os reis, os imperadores, eles tinham poder sobre tudo, inclusive sobre a forma como funcionava o mercado de uma cidade e de um país. E aqui nesse livro, o Adam Smith, assim como outros autores, ele fala sobre liberdade. Mas liberdade aqui, ele trata como liberdade econômica. Ele diz que a partir da liberdade econômica é que se conquista outras liberdades. Como, por exemplo, eu tenho que ter a liberdade de vender algo que eu quero vender. E você tem que ter a liberdade de comprar algo que você quer comprar. E aqui ele trata a economia como uma ciência natural. O que ele quer dizer com isso? Que por ser uma ciência natural, ela não precisa da interferência. Ou seja, ela não, como acontecia antigamente, ela não precisa, a economia não precisa de uma interferência de um rei, de um imperador. Outra coisa que ele trata nesse livro é sobre a lei da oferta e da procura. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tinha uma série que passava na Record, que era do Todo Mundo Odeia o Chris. Nessa série, o Chris, ele quer ser DJ. E ele vai lá numa loja comprar aqueles equipamentos de DJ, aqueles toca-discos. Só que quando ele chega lá, tem apenas um. E por ter apenas um, o vendedor cobra muito caro dele esses toca-discos. Toca-discos. Só que acontece algumas coisas lá na história e o Chris acaba desistindo de ser DJ. E ele quer vender de volta esses toca-discos. Só que quando ele chega lá para vender pro cara que ele comprou, o cara quer comprar mais barato. Aí ele pensa, mas se eu comprei de um valor de você, por que, que agora você quer comprar de mim de outro valor mais barato? Aí o cara pega e fala, porque agora eu tenho mais toca-discos do que eu tinha quando eu vendi esse aí para você. Ou seja, por eu ter mais toca-discos, o seu não vale mais muita coisa para mim. Então por isso eu compro de você mais barato. O que, que ele estava querendo dizer com isso? Que quando ele ofertou, quando ele vendeu esse toca-disco pro Chris, ele vendeu mais barato porque tinha apenas um. E a procura era grande por ele ter apenas um. Agora a procura é menor por ele ter muitos, então ele cobra um preço mais caro. Outra coisa que o Adam Smith fala nesse livro dele é sobre a divisão do trabalho. Ele diz que é necessário dividir o trabalho para que os produtos fiquem mais baratos. Eu vou dar um exemplo. Se eu fosse um cara que fosse fabricante de selas de cavalo na Idade Média, eu teria que fazer um trabalho muito artesanal. Eu teria que ir atrás de cortar a madeira para fazer
aquele formato da cela, eu teria que matar o boi ou então ir atrás de comprar o couro do boi para pegar e fazer o enchimento da cela. Eu ia ter que ir atrás de palha ou de alguma coisa para encher a cela, para deixar ela mais confortável. Eu mesmo teria que costurar. E nessa divisão do trabalho, o Adam Smith fala que dividindo o trabalho, por exemplo, se tem um cara que mata o boi e vende o couro, se tem um cara que faz o enchimento da cela, se tem o outro que corta a madeira para fazer o contorno, cada um na sua função, o produto final seria muito mais barato. E esse é um dos motivos para que a gente tenha coisas mais baratas hoje, como uma caneta. Uma caneta seria muito caro se só uma pessoa fosse fazer tudo para fabricar uma caneta. E ele também fala sobre a origem da riqueza, como eu estou falando. Um exemplo de novo do cara que fabrica celas. Se esse cara fabrica cela para vender, ele vai vender por um valor. Com esse valor que ele vai adquirir, ele vai poder reinvestir em fazer mais celas. E fazendo todo esse processo contínuo, às vezes ele pode gerar uma riqueza para ele, ou seja, ele vai ficar rico. E por fim, é a metáfora da mão invisível que o Adam Smith explica aqui, que é justamente aquela coisa de que o mercado ele regula-se por si só, ele não precisa da interferência de um rei ou de um imperador. Bom, e é isso, pessoal. Essa é a explicação sobre o Adam Smith e a riqueza das nações e como funcionaria o mercado naquela época e como funciona o mercado hoje em dia. Ok.